capítulo de número 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Quem encontrou diz amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só até aqui a nossa reflexão esta noite, em nome de Jesus. Queridos, o texto bíblico em que acabamos de ler, ele está inserido no Evangelho segundo escreveu Marcos. E para que nós possamos entender, eu pretendo trabalhar alguns dias, nas terças-feiras, a mensagem baseada no livro de Marcos, nesse Evangelho que foi escrito por ele. E Marcos tem 16 capítulos, não serão só 16 mensagens, até porque há várias divisões e nós iremos acompanhar por sessão. Então, por certo, iremos demorar um tempo bom aqui falando sobre esse Evangelho que é tão importante para as nossas vidas, pois foi esse Evangelho de Cristo que chegou aos nossos ouvidos e transformou a nossa história, transformou a nossa vida. E afinal de contas, nada melhor do que conhecer a graça desse Deus maravilhoso que ainda continua sendo e sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabemos que nós temos na nossa Bíblia 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos, alguém pode até perguntar por que 4, por que só 4, por que não mais ou por que não menos. Uma das razões que nós temos é porque cada um deles foi escrito em uma ótica diferente. O Evangelho segundo escreveu Mateus, se às vezes eu colocar aqui como Evangelho de Mateus, não me tome como um termo de ignorância, porque às vezes diz o Evangelho não é de Mateus, é de Jesus, mas no uso coloquial, no uso constante que a gente usa do dia a dia, a gente acaba dizendo o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, mas sabemos que de fato é o Evangelho de Cristo. Porém, eles são os evangelistas que escreveram acerca desse Cristo maravilhoso. Portanto, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele foi escrito para os judeus. É tanto que você vai observar que Mateus ele não coloca muitas explicações para explicar algumas coisas que eram da lei judaica, porque os judeus já conheciam. Por exemplo, quando você vai palestrar ou ministrar para evangélicos, para pessoas cristãs, você acaba não tendo necessidade de explicar muitos termos, porque os evangélicos já vivem no dia a dia ouvindo a mensagem do Senhor. Mas quando você vai falar, por exemplo, para um público que ainda não é cristão, a depender do termo que você usar, de alguns termos teológicos, essas pessoas elas ficarão confusas. Por isso você percebe também dentro do próprio conteúdo de Mateus essa linguagem bem direta, uma linguagem para os judeus, com genealogia, todos os princípios detalhados para mostrar a descendência de quem é Jesus. Quando você vai para o Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas escreve para os gregos e ele mostra ali o Jesus, o homem perfeito, um Jesus, um homem completo, perfeito. E ele faz como ele escreveu para os gregos, ele faz toda uma introdução, mostrando que o seu livro foi perfeitamente pesquisado, investigado, ele ouviu acerca de muitas coisas, coloca uma saudação para o excelentíssimo senhor Teófilo e assim por diante. Então você percebe toda aquela indumentária na escrita, toda aquela roupagem que ele coloca. Quando você vai para a epístola, ou para o livro, o Evangelho segundo escreveu João, você percebe que João
ele já escreveu falando para o mundo, é uma epístola universal. Ele não escreve para um povo em comum, ele escreve diretamente para todas as pessoas. E aí ele faz questão de provar para todos os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, né? Pois no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vai perceber que todo o escrito de João é um tratado diretamente para mostrar a pessoa, a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você vem para o Evangelho segundo escreveu Marcos, então você percebe que Marcos, ele já fala de Jesus para os romanos. Então ele apresenta Jesus como servo. Ele coloca porque Jesus era o rei que veio para servir, era o servo cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Marcos, você percebe que ele não vai dar muitos detalhes, por exemplo, da sua infância, né, do seu nascimento, da sua genealogia. Ele já começa com um arauto que anuncia o rei, porque era muito comum naquela época, quando um rei ia chegar, ia vir para uma determinada cidade, para um determinado lugar, então se mandava o arauto ia na frente para anunciar a chegada do rei, para preparar a sua chegada. E João Batista, ele é o mensageiro que Marcos vai colocar a partir do versículo de número 2. Ele vem preparando o caminho, ele vem anunciando a chegada de Jesus para a humanidade. Então esse Marcos aqui que nós estamos falando, né, que Marcos escreveu, Marcos fez, ele não é uma pessoa tão desconhecida assim nas histórias, né, na história da Escritura Sagrada. Nós temos aqui que Marcos, ele é o mesmo João Marcos registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Esse Marcos, ele é filho de uma irmã por nome Maria. Em Atos capítulo 12, versículo 12, diz que após a soltura de Pedro da prisão, quando Pedro estava preso ali no livro de Atos dos Apóstolos, então quando Pedro sai da prisão, Pedro vai diretamente para a casa da irmã Maria, que era a mãe de João Marcos. O nome João é um nome hebraico e o nome Marcos é um nome romano, e era muito comum naquela época as pessoas terem dois nomes assim, um ligado à cidadania romana e outro ligado à cidadania do seu país. Por isso nós temos assim Simão Pedro, né? Nós temos também o Saulo, né? O Paulo e Saulo, que são nomes que estão ligados a duas cidadanias. Então isso era para que eles tivessem facilidade de relacionamento com as duas nações, com os dois povos, e assim também o relacionamento de convívio, um nome que dava origem às suas crenças, que era o nome de origem do seu nascimento, do seu país, e outro nome da sua cidadania que havia adquirido, que era o nome, né, do país, o Império Romano que dominava naquela época. Então Pedro, quando ele é solto ali da prisão, no capítulo 12 do livro de Atos, ele vai diretamente para a casa desta irmã. As irmãs que estavam orando, reunindo. É bem provável que a mãe de Marcos, a família de Marcos, era uma família de posse, de condição financeira, pois o seu primo, conhecido pelo nome de Barnabé na história da Bíblia Sagrada, ele fez doações generosas para a igreja. É tanto que há registro, né, bem antes do capítulo 12, que ele vendeu suas fazendas, suas propriedades, e doou e entregou aos pés dos apóstolos. Ele era conhecido, né, naquela igreja como filho da consolação, ou pai da consolação, melhor dizendo, que era aquele homem que estava muito ligado a confortar, a consolar, e assim era conhecido o seu nome de Barnabé, chamado entre os irmãos, o seu nome era José, mas ele era conhecido pelo nome de Barnabé. Esse homem foi um companheiro, né, de Paulo. Ele investiu muito no ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi rejeitado no início do ministério, ali quando ele começou a pregar o evangelho, foi muito rejeitado, havia muita dúvida se ele tinha se convertido ou se ele era alguém que estava simulando, né, a sua conversão.
e aquela dúvida fez com que os irmãos o rejeitassem. E a Bíblia diz que então Barnabé, ele entra em cena e convida Paulo para vir trabalhar com ele, faz um investimento no ministério de Paulo, e a Bíblia diz no capítulo 13 que eles são separados para a primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé vão fazer, a Bíblia diz que ali está a presença de João Marcos, né, juntamente com eles, seguindo naquela caminhada e indo ali para fazer aquela primeira viagem missionária. João Marcos, não há registros de que ele tenha sido de fato um discípulo de Jesus. Provavelmente ele foi discípulo de Pedro. Talvez, não sei se a sua conversão ao certo se deu diretamente com a pessoa de Pedro, mas ele não foi um dos apóstolos, um daqueles que conviveram com o próprio Jesus. Há uma inferência, por exemplo, de que no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, há um jovem que correu nu. Não sei se vocês já passaram por essa leitura na Bíblia, que aquele rapaz estava envolvido no lençol na noite em que Jesus foi preso. E o texto, né, o evangelista é o único que resiste a Marcos esse episódio. Aquele rapaz que estava envolvido no lençol, e ele vai acompanhando para ver o que estava acontecendo com Jesus. E a Bíblia diz que lá, uma hora, o soldado olhou e disse: que aquele rapaz ali envolvido no lençol, pega lá. E aí quando foram pegar, ele estava, né, desnudo. E aí o texto diz que arrancaram esse lençol e ele fugiu nu, no meio daquela noite ali em que Jesus estava sendo preso no Getsêmani, no capítulo 14. E há alguns escritores, historiadores que concordam, né, que esse rapaz aí é o próprio Marcos, né, que estava ainda muito rapaz, novo ainda, fugiu naquela noite ali, né, e não teve coragem de ficar, e até porque estava desprovido de roupa também para ficar numa circunstância daquela. Então foge ali, corre. E aí a Bíblia diz que mais tarde está esse rapaz convertido, e devido talvez ao seu parentesco com Barnabé, ele resolve seguir naquela primeira viagem missionária. E o texto diz que não há uma clareza por que ele desistiu, por que ele resolveu abandonar aquela viagem missionária. Mas alguns historiadores acreditam que devido à natureza, o temperamento de Paulo começou a assumir o controle daquela viagem, pois a viagem começa dizendo que Deus separou Barnabé e Paulo. Mais à frente o texto vai dizer agora que Paulo e Barnabé seguiam junto. O texto, né, um escritor muda completamente a forma de dizer, porque até ali no capítulo 13, toda vez que está fazendo referência a Paulo ou Saulo, ele é sempre colocado na segunda pessoa. Primeiro tem uma pessoa antes dele, né? Ele está junto ali acompanhando Barnabé. Mas a partir do versículo de número 5 do capítulo 13, ele agora já é registrado Paulo e Barnabé. Ele passa a ser chamado de Paulo e também passa agora a ter um controle sobre aquela missão. Então alguns acreditam que essa mudança, essa transição de liderança da mão do primo, que era Barnabé, para a mão de Paulo, talvez tenha frustrado aquele rapaz. Talvez alguns acham também que ele possa ter desistido devido aos perigos que aquela viagem apresentava, pois naquela época eles usavam muito viajar, né, pela costa, né, sempre próximo à orla marítima. Então eles viajavam sempre assim. Mas lá no meio da viagem, o apóstolo Paulo resolve então entrar dentro da Galácia, se distanciar, né, da orla e ir diretamente mais para o centro da Ásia. E talvez aquilo tenha também trazido temor, porque aquela viagem estava se tornando cada vez mais perigosa, né, um tanto difícil para prosseguir. E talvez o próprio jovem, né, se sentiu incompleto, incapacitado, inexperiente, saudade da família, da mãe, talvez nunca tinha feito uma viagem daquela. Ele resolveu desistir daquela caminhada e voltar para trás, voltar, né, para a sua casa e abandonar aquela viagem missionária. Então ali está registrado o primeiro fracasso da vida daquele jovem, se levarmos em consideração que aquele jovem também é aquele que fugiu nu. Então há um outro fracasso também na sua vida. Esse rapaz é cheio de frustrações,
Mais à frente, esse Marcos aqui que estamos falando, que é o evangelista que escreveu o Evangelho, ele se dá agora em um embate que acontece quando Paulo está formando a segunda viagem missionária. O apóstolo novamente está fazendo um preparativo para viajar, para visitar as congregações que foram abertas, igrejas que foram abertas, e para também dar continuidade na evangelização do mundo. E a Bíblia diz que então Barnabé se prepara também, e de repente a Bíblia diz que João Marcos decide ir naquela viagem. E quando João Marcos decide ir, então Paulo diz: ele não vai, ele já nos abandonou na primeira, e ele não dá para andar com a gente de novo, né? O Paulo era um tanto duro, tanto, né, firme nas suas decisões, e o texto diz que essa decisão de Paulo foi tão dura, tão difícil, que aquilo chamou a atenção. O escritor Lucas registra que por causa daquela discussão, eles se separaram, deixaram de andar junto, deixaram de andar na mesma caminhada. Paulo decide para um lado, Barnabé para o outro. Paulo não quer mais andar com João Marcos, diz: ó, então você vai com ele. E aí Paulo consegue um outro companheiro. E aí muita gente diz que apesar de toda essa briga, de toda essa confusão, ainda houve um resultado positivo para o Evangelho, porque se tornou duas equipes missionárias, em vez de uma, duas. Mas o fato é que aquilo marcou muito, né? Quem sabe a vida desse rapaz, a vida desse jovem cristão que estava iniciando o seu ministério. A sua casa, a sua mãe era uma pessoa cristã. Ele tinha uma aproximação tão grande com o apóstolo Pedro, que no capítulo 5 da carta de Pedro, Pedro chama de filho, né? Não necessariamente um filho legítimo, biológico, mas um filho na fé, um filho espiritual. O chama de filho porque há uma proximidade de Pedro com ele. Ele foi discípulo de Pedro. Nós temos aí os pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? Os discípulos dos apóstolos. Papias, por exemplo, diz que João Marcos, ele era o intérprete de Pedro, porque Pedro, toda vez que pregava em aramaico. Era uma língua usada muito naquela época. Então Pedro pregava em aramaico, e o João Marcos, ele pegava os esboços de Paulo, né, e trazia para o grego, trazia para a língua grega, e ele foi colecionando os seus sermões. Então alguns concordam, o próprio Papias sustenta isso, que já ouviu isso do próprio João. Ele diz isso, que já ouviu do próprio João dizer que os sermões que era pregado por Pedro foi utilizado na confecção deste livro que nós iremos analisar a partir de hoje. Então ele foi ouvindo diretamente do próprio Pedro. É um livro que mais tem o aramaico dos 4 evangelhos, é o que mais tem palavras do aramaico, é que mais faz uso. A forma que João Marcos escreve sobre Jesus é uma forma apaixonante, é uma paixão nos próprios textos, né? Da forma como Jesus falava, como lidava com as pessoas, né? Da forma tão poderosa, carinhosa. Ele é provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, a primeira análise da vida de Jesus, a primeira reflexão da vida de Jesus é registrado pelo próprio Marcos. E uma base que nós temos para isso é que o Evangelho de Marcos tem 661 versículos, e desses 661 versículos, 606 versículos são usados por Mateus, né? Mateus coloca, mudando talvez uma frase, uma letra, uma palavra, alguma coisinha só, mas ele usa, né, 606 desses versículos, sobrando apenas alguns versículos que não foram usados. Mas considerando a quantidade que Lucas usou, apenas 24 versículos do livro de Marcos não está entre Mateus e Lucas nos seus escritos. Então bem provável ele foi uma base para a escritura, foi companheiro de Lucas, ele foi um companheiro depois de Paulo, né? E aqui é que vem a grande viravolta da vida desse rapaz. Esse rapaz que começou com tantos percalços e fracassos na sua vida, a Bíblia diz que mais tarde ele estava agora, né, como alguns dizem, puxando cana, né, preso junto com Paulo. Ele foi na primeira prisão de Paulo a Roma, estava ele preso também, por causa da mesma causa
do Evangelho de Cristo Jesus. E lá mais tarde, no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 11, o texto diz que Paulo está ali, o apóstolo das missões daquela época, está dizendo: olha, manda, venha, traga para mim a João Marcos, porque ele me é útil, ele me será muito útil aqui. Traga ele para mim, traga para que ele venha me servir. Então Paulo, que tinha dito não, Paulo que tinha dito várias vezes que não dava para aquele rapaz dar continuidade, estar com ele, agora era alguém que estava sendo útil na obra, tão útil que ele esteve preso uma vez por causa desse evangelho, tão útil que, segundo o próprio Papias, foi ele que foi para Alexandria abrir o trabalho do Senhor ali, abrir a obra. Foi um missionário da região de Alexandria, e lá morreu por volta do ano 70 pela causa do próprio mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o testemunho de Irineu, de Jerônimo, de tantos homens da igreja, os pais da igreja dão testemunho de que ele escreveu esse evangelho, de que esteve servindo com o apóstolo Pedro, e de que foi alguém que deu a volta por cima, conseguiu superar os seus fracassos, superar os seus desgastes e ter uma nova oportunidade de servir a obra de Deus. Querido, receba essa palavra de Deus para a sua vida esta noite. Não há nenhum fracasso que não possa ser superado, não há nenhum obstáculo que nós não possamos superar e dar a volta por cima. Talvez alguém possa nos achar inútil, nos achar sem rumo, nos achar uma pessoa que não tem potencial, não serve para fazer a obra, não serve e não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando Deus, Ele tem um plano na nossa vida, quando Deus tem um chamado da nossa vida, não importa os obstáculos, as barreiras, os fracassos, se nós nos erguermos e confiarmos na mão desse Deus Todo-Poderoso, nós vamos dar a volta por cima, vamos superar as crises e adversidades, e a bênção do Senhor Deus se cumprirá na nossa vida, porque Ele é o Deus em quem nós confiamos, Ele é o Deus em quem nós cremos, Ele é o Deus, aleluia, em quem nós confiamos e cremos que Ele fará uma obra na minha e na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aprenda a confiar em Deus. Esse rapaz foi tão útil que escreveu um dos evangelhos mais preciosos das Escrituras Sagradas. Por que não dizer a fonte, a preciosidade dos demais evangelhos, a base dos demais evangelhos? Talvez a pedido dos próprios romanos, dos próprios irmãos, que estava vendo o partir dos irmãos, a partida dos irmãos, vários apóstolos descendo e sendo martirizados. E aí, quem sabe, o clamor da igreja de Roma foi para Marcos: escreva, registra aí o que se tem acerca de Jesus. E ele escreve os sermões colecionados, pregado com ênfase, com fogo na alma do apóstolo Pedro. E ele registra esses milagres, estas obras, estas bênçãos que Cristo realizou em prol de cada homem e da humanidade. Então ele registra por volta do ano 63, 65 depois de Cristo. Anos depois vem morrer, e ali tendo a vida pelo Evangelho, e deixa um legado, deixa uma obra para nós, mostrando que é possível, mesmo tendo fracassado, mesmo tendo tido resultados ruins no princípio, é possível terminar bem, é possível terminar dando frutos e grandes resultados na obra do Senhor. Quantos de nós às vezes desistimos no início? Quantos de nós às vezes desistimos porque encontramos uma dificuldade? Às vezes tem pessoas que têm talentos, têm chamado de Deus, elas têm uma obra, um dom específico do Senhor na sua vida, mas por causa de alguma palavra, por causa de alguém, imagine da envergadura de Paulo, não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Paulo, um dos maiores líderes do Evangelho, da igreja primitiva, dizer: olha, eu não quero você não serve, se você for, não vou, se você for, então vai sozinho com seu primo, eu vou para outro lado, mas não ando com você. Alguém que rejeita diretamente, mas ele consegue superar isso,
e agora está escrevendo um livro que vai ser de uma importância tremenda, talvez um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um plano na tua história, Ele tem um plano, aleluia, independente do que estiver acontecendo hoje. Quem te vê hoje não consegue ver o teu futuro, quem te vê hoje não consegue ver o dia de amanhã. Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã na sua vida é o Deus que lhe chamou. Alguém te julga pelo hoje, alguém até te julga pelo teu passado, mas o meu Cristo, quando Ele está investindo em você, é porque Ele sabe que você vai dar fruto da obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quantos podem levantar as mãos e dizer glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Esse é o João Marcos que está escrevendo para nós, e ele diz: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No princípio aqui não se trata necessariamente, do princípio da humanidade. Alguns colocam da melhor forma possível, dizendo que aqui o princípio aqui se trata do ministério de Jesus Cristo. Se trata necessariamente de como começou o ministério de Jesus, no princípio desse ministério, no princípio das boas novas. E Marcos diz: no princípio do Evangelho, das boas novas, no princípio da anunciação, da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que cumpre as profecias, ou que veio porque alguém disse antes que ele viria, e quem prometeu que ele viria foi o próprio Pai eterno, que diz que ele enviaria um que nasceria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que ele é o Jesus Cristo, o Cristo ungido, o enviado de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, os profetas antes de João, antes dos discípulos, antes de todos eles, estava simplesmente anunciando que ele viria. Haveria um menino que iria nascer de uma virgem. Ele teria o nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele seria aquele que teria o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a anunciação, a preparação para que este dia chegasse era tão esperado. Há quem diga que o silêncio profético já durava mais de 300, cerca de 400 anos, desde Malaquias. Ninguém falava nada, mas aí aparece alguém com uma voz no deserto dizendo: eis aí o Cristo, olha o Cristo aí que está chegando. Então Marcos está dizendo isso, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem lê os Evangelhos está se deparando com uma boa notícia. Que notícia é essa, pastor? É a notícia de que não estamos mais perdidos, é a notícia de que não estamos mais fadados ao inferno, é a notícia de que não precisamos mais morrer no pecado, é a notícia de que o Filho de Deus se tornou carne, habitou entre nós e trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem dizer glória ao nome de Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus. Ele faz questão de identificar. Ele não se identifica. Não há registro de que é João Marcos. A tradição sustenta, os pais sustenta, a igreja primitiva reconhecia isso, que era Marcos que escreveu esse evangelho, mas ele mesmo não ousa nem colocar o nome, não ousa nem se identificar. Aqui é um completamente anônimo, porque o que ele quer é a exaltação completa do Jesus Cristo. E aí ele faz questão de dizer: o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, é o Filho legítimo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E vocês verão em cada mensagem que vai ser ministrada o registro e a prova e a evidência de que Jesus é o Filho de Deus. As evidências de que Ele é o Filho de Deus foi dado pelo arauto João Batista, que disse que Ele era o Filho de Deus. Era o cumprimento dos profetas. Os profetas disseram que Ele era o Filho de Deus. João Batista disse que Ele era o Filho de Deus. Mas se não bastasse isso, o próprio Pai, na hora que Jesus está sendo batizado, disse: este é o meu Filho amado. Aleluia! Então Marcos está escrevendo para nós de que este é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho, não é de qualquer pessoa, não é notícia falsa, não é um fake, né? A notícia falsa é a notícia verdadeira do Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem recebe esse Filho recebe a vida eterna. Quem crê no Filho está salvo, mas quem não crê no Filho já está condenado. Jesus é a base da nossa vida cristã. Jesus é a base da nossa vida ministerial. Jesus é a base da igreja. Jesus é a base das Escrituras Sagradas. Ele é o centro das Escrituras. Ele deve ser o centro da nossa pregação. Alguém disse: está faltando as decisões da igreja, está faltando as conversões. E alguém disse assim: sabe por quê? E ele disse, uma das identificações é porque falta mais mensagens que exalte a pessoa de Jesus Cristo, que fale mais desse Cristo transformador. Os nossos cultos, às vezes, nós falamos tanto de nós, é um culto mais egocêntrico, aonde falamos de mim, falamos de você, prometemos tanto a bênção de Deus, que Deus faz, eu não tenho dúvida que Deus abençoa, não tenho dúvida que Deus levanta, não tenho dúvida que Deus exalta, mas tudo isso se resume em adorar a Cristo, em servir a Cristo, em glorificar a Cristo, em pregar a Jesus Cristo a todo aquele que nele crê. Aleluias! Oh, glória ao nome de Jesus! Oh, glória ao nome de Jesus! Todos os apóstolos, você vai ver que é a mensagem da igreja primitiva. A mensagem da igreja primitiva sempre foi Jesus Cristo. Eles não se preocupavam com outra coisa a não ser falar de Cristo. Quando você vai ver no dia de Pentecostes, as pessoas tinham dúvida acerca do poder. Paulo ou Pedro, ele começa com um sermão falando de fogo, de batismo, de unção, de graça, de poder, mas ele termina falando da pessoa de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e não provou a corrupção do corpo, e foi exaltado e está à direita de Deus. Em cada sermão da igreja primitiva estava lá nas suas páginas a pessoa de Jesus Cristo sendo exaltado, porque é esse que é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que transforma a vida do homem. É Jesus Cristo que muda o homem. É Jesus Cristo que transforma o ser humano. Jesus veio a este mundo, e o principal objetivo de Deus vir na pessoa de Jesus Cristo a esse mundo foi abrir o caminho da salvação para o homem, a eternidade com Deus. Há quem diga, quem pense que o Evangelho de Deus se resume em poder, em milagres, resume em poder, não necessariamente essa expressão, mas se resume em milagres, curas, ressuscitar paralítico, né? Ressuscitar morto, levantar paralítico, fazer milagres dessa natureza. Não, irmãos, isso aí já tinha gente que fazia, não precisava o Filho de Deus vir a esse mundo para fazer, não. Já tinha Elias, por exemplo, que orou e morto levantou. Já tinha tantos homens que oravam, enfermidade saía. Mas para morrer na cruz do Calvário, só Jesus podia fazer isso. Para dar a vida por mim, por você, só Jesus podia fazer isso. Curar alguém, repreender um demônio, dar libertação para alguém, qualquer um poderia fazer isso, revestido do poder de Deus. Mas morrer na cruz do Calvário, por nós, só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Só Jesus Cristo salva. Importa que este nome, que
acima de todos os nomes. Só nele há salvação, só nele há esperança, só nele há, aleluia, o direito à vida eterna, só nele há o direito de entrar nas mansões celestiais. E eu quero terminar esta noite dizendo a vocês que um dia os discípulos, com todas as convicções que tinham, viam também as suas dúvidas. Um dia eles entraram em um barquinho, foram atravessar para uma cidade chamada Gadara, e o texto diz que no meio daquela tempestade, a Bíblia diz que então Jesus está naquele barco, dormindo na popa do barco, e de repente a Bíblia diz que o vento toma conta, a tempestade começa a querer afundar aquele barco. Os discípulos desesperados acorda Jesus no meio daquela tempestade para que ele pudesse fazer alguma coisa. Jesus os repreende, mas também repreende a fúria do mar, manda aquietar, e a Bíblia diz que eles fazem uma pergunta, tão, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? A pergunta fica sem nenhuma resposta, mas a Bíblia diz que depois de Jesus desembarcar na beira da praia, e ao encontro dele foi aquele endemoniado que veio correndo e se atirou aos seus pés e diz: por que nos perturba, ó Filho do Deus Altíssimo? Os discípulos tinham acabado de perguntar quem era este que até o vento e o mar lhes obedecia, e agora está até os demônios dizendo: este é o Filho do Deus vivo. Quem é este? O Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. O diabo pode até declarar uma verdade, eu sei disso, mas não se firma na verdade. É o que a Bíblia diz: ele é o pai da mentira e não se firma na verdade. Sabemos muito bem disso, mas ele reconhecia e sabia que Jesus Cristo não era qualquer um. Na própria tentação está provado isso. Ele é o Filho de Deus, e é sobre esse evangelho que nós vamos meditar. O evangelho que é o poder de Deus para a transformação da sua vida, da sua história, da sua família, da sua casa. É o evangelho que mudou a gente, que mudou a nossa estrutura, que mudou a nossa história. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Se coloca de pé que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e deixa eu ministrar esta palavra sobre a sua vida. E eu te chamo a refletir esta noite. Não sei se você tem desistido da sua caminhada, não sei se você tem desistido do seu ministério, se você tem desistido daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez porque você mesmo fracassou, talvez porque alguém disse coisas ruins a seu respeito, talvez porque alguém não acreditou no seu potencial, talvez você tenha pensado em parar. Mas esta noite eu quero te convidar em nome de Jesus a se levantar da situação que você está prostrado e acreditar que o meu Deus tem uma obra tremenda na tua vida. Acreditar que o meu Deus, Ele pode te levantar, Ele pode te dar uma oportunidade de você seguir em frente, de você se erguer e ser uma pessoa usada tremendamente nas mãos do nosso Deus. E talvez esta noite você entrou aqui cabisbaixo desta forma. Eu quero lhe dizer que assim como Jesus restaurou a João Marcos e usou ele poderosamente para pregar este evangelho de boas novas, para pregar este evangelho, escrever este evangelho, anunciando para as pessoas o Filho de Deus, você também pode ser restaurado, e você vai ser um porta-voz, um embaixador deste evangelho, um proclamador desta mensagem. Oh, aleluia! Se você quer, meu querido, clame comigo agora em nome de Jesus. Clame agora em nome de Jesus. Ele está na tua vida. Aleluia! E orarmos a Deus. Oh, glória, oh, glórias. Aleluia! Deus ouve e responde. E dá tudo certo.
nossa fé e ação vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é até dos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Oh, meu Deus, abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja de maneira especial esta noite. Que nós possamos viver este evangelho, Senhor. Que nós possamos viver esta palavra, acreditar, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor registrou para as nossas edificações. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir o teu povo em paz aos seus lares, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Abençoa os teus filhos agora, Pai. Abençoa a tua igreja e dá vitória a todos, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Quem